E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos terminar a série de 3 vídeos trazendo a origem cultural dos monstros de Devil May Cry. Essa é a terceira parte dessa série, né? Eu vou deixar aqui no final do vídeo as outras 2 partes. Na primeira falamos sobre Devil May Cry 1 e 2. Na segunda parte nós falamos de Devil May Cry 3 e 4. E agora nós vamos falar de Devil May Cry 5 especificamente. Então se prepare aí que a gente vai trazer muitas curiosidades sobre a origem cultural dos monstros de Devil May Cry 5. Então vamos lá. Artemis. Artemis, ela vem da mitologia grega. Ela é filha de Zeus e Leto e ela é irmã gêmea do Apolo. E ela representa a deusa da lua e da caça. Artemis é uma deusa que é representada muitas vezes como uma guerreira. O visual do Artemis de Devil May Cry é inspirado no visual do Serafim. Os serafins são anjos de alta patente que são representados com 6 asas e com vários olhos. Eles são considerados os maiores na hierarquia dos anjos de Deus. Cavaliere Angelo. Cavaliere Angelo é um nome italiano que significa cavaleiro anjo. E é isso. Lembrando que os anjos são os servos de Deus, segundo as tradições judaica, cristã e islâmica. Elder Geryon Knight. A gente já falou sobre o Geryon no vídeo passado, né, na segunda parte dessa trilogia de vídeos. Ele é uma criatura da mitologia grega que tem uma representação na Divina Comédia, né, sendo um demônio quitônico na Divina Comédia, tal, asa de dragão, rosto de um homem honesto e etc. E é curioso que ele acaba dando nome ao cavalo do Cavaliere Angelo em Devil May Cry 5. Gilgamesh. Gilgamesh foi um rei da Suméria que acabou sendo o personagem principal do épico de Gilgamesh. Obviamente, por que será que ele é protagonista de um épico que leva o próprio nome dele? Na história, no épico, ele era um semideus que era rei, né, rei da Suméria, que ele ficou tão entediado com o seu reinado que ele acabou decidindo viajar o mundo atrás de aventuras. Ele se torna amigo do selvagem Enkidu e ele acaba desenvolvendo o método de se tornar imortal. Curiosamente, em um dado momento, a deusa Inanna ela se apaixona por Gilgamesh. Porém, o Gilgamesh rejeita a Inanna, o que faz com que ela fique furiosa e envie o touro do céu para matar o Gilgamesh. O Gilgamesh, junto com o Enkidu, eles acabam matando o touro do céu, o que enfurece os deuses da Suméria. E aí o Enkidu ele acaba se oferecendo em sacrifício para salvar a vida do Gilgamesh. O visual, o design do touro do céu foi o que inspirou o Gilgamesh de Devil May Cry. Goliath. Goliath, em português, Golias, é um gigante filisteu que aparece na Bíblia e que é originário da cidade de Gat. Ele foi mandado como campeão dos filisteus com o objetivo de derrotar os hebreus, mas ele acabou sendo derrotado por Davi, pelo rei Davi dos hebreus, que utilizou uma funda e algumas pedras para derrubar o gigante. E aí é basicamente a famosa história de Davi e Golias, que acabou sendo utilizada em várias vezes para representar a vitória de um pequeno, de alguém muito pequeno contra alguém muito grande, um gigante. No caso, o Golias, que aqui é representado pelo monstro Goliath. King Cerberus. O King Cerberus vem do Cerberus, que é o cão de Hades que guarda as portas do inferno e que é conhecido por ter 3 cabeças. Nidhogg. Na mitologia nórdica, Nidhogg é às vezes representado como um dragão e às vezes representado como uma serpente. É uma criatura que costuma roer as raízes da árvore do universo, Yggdrasil. Algumas histórias dizem que Nidhogg simplesmente estava se debatendo entre as raízes, para tentar fugir ou para tentar se livrar
dessas raízes, ao invés de simplesmente sair por aí roendo. Tem várias versões que dizem que ao invés dele destruir as raízes, ele simplesmente estava querendo sair. O fato é que as histórias da mitologia nórdica dizem que se o Nidhogg conseguir sair das raízes da Yggdrasil, isso sinalizará o início do Ragnarok, o fim do mundo de acordo com a mitologia nórdica. Qliphotht tem várias referências, né? Ele é bastante completo em referências, a começar pelo nome. Qliphotht vem da Cabala e significa as representações das forças que agem para se opor ou ocultar o poder de Deus. E curiosamente, Qliphotht em hebraico significa cascas, e o poder do Qliphotht em Devil May Cry é transformar as pessoas em cascas, fazer com que elas se transformem em cascas vazias. O Qliphotht tem um parasita chamado Nidhogg, que a gente já falou aqui, nas suas raízes, e isso obviamente é uma referência à árvore do mundo, né, Yggdrasil. Então Qliphotht também teria essa referência ao Yggdrasil, mas não apenas isso, ele tem um fruto, né, que é uma enorme maçã, e esse fruto é uma referência ao fruto do pecado, né, o fruto do conhecimento do bem e do mal, que é citado no livro de Gênesis na Bíblia Sagrada e na Torá. O Qliphotht também é uma referência à mitologia japonesa, ao shintoísmo, mais especificamente à árvore Juboko. É uma árvore demoníaca que cresce em campos de batalha e que se alimenta do sangue e dos corpos das pessoas que morreram. Além disso, se você cortar essa árvore, ela sangra e ela pode lançar suas raízes para absorver o sangue das pessoas que passam por campos de batalha. Aí você percebe que é uma plantinha super de boa de se criar no jardim de casa, né? Bom pessoal, vamos continuar aqui na nossa lista, mas antes gostaria de pedir a sua inscrição no nosso canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. E eu queria pedir para que você compartilhe esse vídeo com os seus amigos, para que mais e mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. A gente está chegando bem perto da nossa meta de 800 inscritos. E aí, ao chegar em 800 inscritos, eu vou trazer uma surpresa aqui para o canal. Então, vamos lá, vamos se inscrever. Quem não é inscrito ainda, quem já é inscrito, divulgue para que mais e mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. E a gente possa continuar produzindo cada vez mais conteúdo relacionado a videogames, a Devil May Cry e etc. Conto com vocês aí e vocês podem contar comigo para que eu possa continuar produzindo mais e mais vídeos tão bons quanto esse ou melhores. Então vamos continuar a nossa lista. Baphomet, Deathsizers, Hellbats, Pyrobats. Esses aí a gente já explicou em outros vídeos aqui do canal, né? Dessa trilogia de vídeos, né? O Baphomet é uma referência à criatura, né? O Baphomet, o demônio Baphomet. Os Hellbats e os Pyrobats são uma referência aos morcegos flambados. E os Deathsizers, ou Death Scissors, a gente já falou já nos outros dois vídeos, né? Eles aparecem bastante em Devil May Cry, são muito referenciados e fazem uma referência ao ceifador do tipo folclore europeu. Behemoth. Behemoth é uma poderosa besta que é descrita na Bíblia Sagrada cristã e judaica juntamente com o Leviatã. Enquanto que o Leviatã é uma criatura aquática, o Behemoth é uma criatura terrestre. Apesar de ser muito referenciado como um dragão ou coisa do tipo, os estudiosos da Bíblia afirmam que provavelmente ele faz uma referência a um animal real. A teoria mais aceita diz que o Behemoth na verdade é a descrição de um hipopótamo. Empusa, Green Empusa, Red Empusa e Queen Empusa. Essas criaturas têm origem na mesma criatura mitológica, a Empusa da mitologia grega. Nessa mitologia, as Empusas são espíritos femininos que têm a capacidade de mudar de forma. Elas seduzem tanto jovens homens quanto jovens mulheres com o objetivo de beber o seu sangue e comer a sua carne. É curioso que em Devil May Cry elas têm um visual altamente insetoide, o que faz referência a um gênero de louva-a-Deus conhecido como Empusa. Furry. Furry, traduzindo no português, as fúrias. Fúria é um termo da mitologia romana
para se referir a uma criatura que na mitologia grega é conhecida pelo nome de Eríneas. As Fúrias ou Eríneas são a personificação da vingança na mitologia greco-romana. São filhas de Gaia e Urano e são três: a Tisífone, a Megera e a Alecto. Hel Antenora, Hel Caína e Hel Judeca. Esses três são referências a três rios que aparecem no outro mundo da Divina Comédia. São três rios que existem lá no inferno e são referências a três traidores. O Hel Antenora é uma referência a Antenor, traidor de Troia que aparece na Ilíada. O Hel Caína é uma referência a Caim, que é quem mata o irmão Abel na Gênesis. E o Hel Judeca é uma referência a Judas Iscariotes, o discípulo que traiu a Jesus Cristo. Nobody, a gente já explicou o nome aqui, né? Ele faz referência à Odisseia, a frase lá do Odisseu e etc. Porém, o visual desse Nobody, ele é completamente inspirado em outra grande franquia da Capcom, que é Resident Evil. Ele é uma mistura do zumbi, do Licker e do G-Mutant, três inimigos de Resident Evil. Proto-Ângelo e Escudo-Ângelo. Proto-Ângelo e Escudo-Ângelo são anjos decaídos, anjos que acabaram sendo expulsos do paraíso e que passaram a viver por entre os humanos. Proto-Ângelo significa primeiro anjo e Escudo-Ângelo significa anjo de escudo, provavelmente pelo fato dele usar um escudo. Bom pessoal, e assim a gente conclui a trilogia de vídeos sobre a origem cultural dos monstros de Devil May Cry. Qual desses monstros você achou mais interessante? Comente aqui embaixo, é muito importante o seu comentário aqui para nós, né? Eu leio tudinho, né? E eu vou deixar aqui as outras duas partes dessa trilogia de vídeos para que você possa dar uma olhada se você ainda não viu. Beleza? Então é isso. Valeu!